Bom, todos os estudantes de nós que compareceram aqui hoje na nossa instituição, é uma alegria para mim poder compartilhar os ensinamentos contidos nesse tema de número 70, a pérola seminal e o embrião áureo. Então é mais uma conferência, uma prática que nos dá o venerável mestre Samael, e nós podemos ler depois no seu livro que está relacionado entre os 5 básicos, o mistério do áureo florescer. Então, o que seria o embrião áureo? A que se destina, qual o objetivo do mestre nos ensinar isso, né? Então é mais uma prática para a gente ver qual é o processo de fabricação da nossa própria consciência. Como que a gente se constrói a consciência? Na realidade, esse embrião áureo, o embrião da consciência ou da alma. É aquilo que a gente vai construir, e quando construirmos, nossa alma se tornará imortal para todo sempre. Então começa assim: nós temos uma essência que é chamada essência resultante do trabalho, vamos colocar aqui, que é a essência descondicionada. Vamos começar dessa essência descondicionada. O mestre chama de essência primigênia, ou seja, aquela essência primeira resultante do trabalho consciente com a prática da morte dos nossos defeitos. Então essa essência vai estar enfrascada dentro do defeito, fazendo a morte, esse frasco se abre e ela se libera. Então essa primeira essência vai ser o material de fabricação do nosso embrião áureo. Então essa essência descondicionada, ela vai ser uma essência que vai passar pelo processo de ativação. Vamos chamar aqui de essência ativada. O que é a essência ativada? Aquela que a gente fez a morte, liberou e passou pelo processo de meditação. Então na meditação a gente ativa essa essência, ou seja, qualifica. Essa essência qualificada, resultante da meditação, é que vai constituir no que a gente chama de embrião áureo. Então está aí a sequência de como criar esse embrião áureo. Embrião, quer dizer semente, né? É que vai dar nascimento à nossa consciência. É o primeiro trabalho, né? É o início da construção do nosso edifício da consciência, vamos dizer assim. Nós temos que construir esse edifício em 7 andares, ou seja, para nós estarmos conscientes em 7 dimensões. Porque o que seria, aqui antes nós falamos o porquê, quer dizer que isso aqui então é a fabricação da nossa própria consciência, e consciência é uma palavra sinônima de alma. Então está aí como nós fabricarmos a nossa própria alma. Isso significa que temos tão somente 3% de alma, ou seja, a nossa alma ela está toda por ser ainda construída. Ou seja, Deus teve a imensa sabedoria de fazer-nos o mínimo possível, Ele fazer em nós o mínimo possível para que nós pudéssemos operar em nós o máximo possível. Então Ele deixou a maior parte para que nós mesmos pudéssemos nos construir. Quando se fala em Deus, Deus em nós é a alma, é a consciência, tá? Então temos que fabricar a nossa alma, e o processo é esse daí. Esse é o caminho, né? Depois daquele embriãozinho áureo, que é resultante do trabalho de morte, então, conforme a gente vai expandindo, né, vai fazendo mais morte do nosso defeito, vai liberando mais consciência, vai meditando sobre mais essência, vai meditando sobre essa essência, vai ampliando esse embrião áureo, vai ampliando, vai alargando, esticando, né, construindo a nossa alma. Bom, vamos começar daqui para trás então. O que seria a alma? O que é a consciência, né? A alma, que tanto vale a consciência, nada mais é do que um instrumento de registro e de percepção, uma ferramenta do nosso ser, tá? Então, a faculdade do nosso ser. Esse instrumento de registro e de percepção, quanto mais poderoso ele seja, mais ele vai registrar. Então, com 3%, o que nós podemos registrar? Pouco, né? Poucas coisas, poucos fenômenos, poucos fatos, tanto do mundo externo, aquilo que está fora da gente, como dos mundos internos.
Então, construir a alma é construir a consciência, para estar consciente em qualquer lugar que esteja dessas 7 dimensões. Então, a gente começa por aqui, no primeiro andar, se tornando consciente do nosso mundo físico, daquilo que nos cerca. Aí depois a gente pode se tornar consciente da 4ª dimensão, da 5ª dimensão, da 6ª, da 7ª, para o objetivo final, se integrar o absoluto com a consciência do todo. E o início é por aqui. Então, a alma é isso, o registro, né, dessa percepção dos fenômenos e dos fatos. O embrião, então, nós já sabemos, é uma semente, né, que poderá dar nascimento às outras partes, né, da nossa consciência. E a essência liberada é aquela resultante da essência ativada, aquela que nós meditamos. Não adianta você querer dirigir, o mestre Rabulu nos ensina, não adianta você querer dirigir a essência, né? A essência é livre, né? Ela é autônoma, ela tem autonomia, ela vai buscar o que ela necessita. O que nós precisamos fazer no processo de meditação é fazer calar o ego, cessar o ego, para que a essência se manifeste, né? Naquela lei, não tem uma lei que 2 corpos não pode ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então é isso. No nosso espaço psicológico tem 2 coisas, tem o ego e a essência. Um vai produzir defeitos e o outro vai produzir virtudes. Então, se o ego está atuando, não tem como a essência atuar. Então, se a gente consegue fazer parar o processo de atuação do ego, a essência começa a agir. Então, isso se chama meditação. Ela escapa, né, do domínio do ego e traslada para a 6ª dimensão, onde ela vai buscar as informações que ela necessita. Então, ela volta robustecida, ela volta com mais ânimo, né? A gente terá mais ânimo, terá mais mística, terá mais amor, terá mais possibilidade de estar construindo mais consciência, né? Então é assim que se processa. Bom, a essência, que é o material de construção de tudo isso, nós temos essa essência livre, é uma essência natural, que é 3%, que o mestre dá nos seus livros. Então nós temos 3% de essência livre que nasce conosco, tá? Essa essência livre é a essência, é o material de fabricação da consciência. Se a gente meditar nessa essência livre, ela também vai transformar em consciência, tá? Mas esse processo de construção do embrião áureo, ele está ligado à essência que nós vamos trabalhar naquela essência presa. Então tem a essência presa, né, que recebe o nome de ego, que na realidade é 97%. Nós não temos 97% de ego, sim 97% de essência enfrascada, né, nessa energia do ego. Essa daqui é que, se nós trabalharmos, ela vai se tornar emancipada, descondicionada. Então essa essência descondicionada é a resultante do nosso trabalho. Essa daqui, então, resulta do nosso trabalho, é esta que vai seguir toda essa sequência aqui. Passa pelo processo de ativação, meditação, e vai servir para a fabricação do embrião áureo. Como é que isso acontece? Nós vimos aquela alegoria, né, da garrafa de Aladim, onde lá dentro está a nossa essência presa. E a essência presa, o que significa isso? Significa que as nossas virtudes estão sendo opacidadas pela energia do ego, elas não podem se manifestarem, e só se manifesta o nosso defeito. Então a gente descobre isso com a técnica de morte em marcha, tira daqui de dentro um defeito, né, e libera, vai somar aqui com aqueles 3% que a gente tinha. Então agora a gente vai ter 3% mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Esse mais que a gente vai criando aqui é o que a gente chama de pérola seminal, né? Então a pérola seminal é a que vai engendrar o embrião áureo. Muito obrigado a todos. Vamos agora passar à prática dessa conferência.